Olá, eu sou Suzane Styling e hoje eu venho conversar com vocês a respeito de Chica da Silva, Chica que Manda, de Agripa Vasconcelos. Este é um romance publicado em 1966 e Agripa Vasconcelos era profissionalmente um médico, mas escritor por coração. Neste romance vai ser retratado o período da extração de ouro e diamante nas terras de Minas Gerais, então nas terras diamantinas, atualmente conhecida somente por Cidade Diamantina. E no momento em que a história inicia, o Brasil está sob o domínio de Portugal, obviamente, sob o rei João V. Ele vai ter o seu reinado de 1706 a 1750. Quando ele morre, o seu filho, Dom José I, assume o poder e seu ministro é o Marquês de Pombal, um terrível ministro que vai ser o braço direito desse rei e vai ser ele vai ser terrível, assim, tanto para Portugal quanto para o Brasil. Na sequência, vai ser festejada finalmente a morte desse Dom José I. O ministro Pombal vai perder sua posição de ministro, vai ser preso e aí vai ter um pouco de alívio para o povo. Então este é o pano de fundo de uma história que vai se passar aqui no Brasil, né? Sofrendo a grande pressão que vem de Portugal, tudo que é determinado pelo rei de Portugal, então aqui tem que ser seguido ao pé da letra. E os castigos eram terríveis, assim, para qualquer rumor de desobediência, não precisava nada ser comprovado. Bastava, assim, nesse período, uma carta anônima, qualquer fuxico, fofoca, qualquer bilhetinho com o nome de alguém entregado embaixo da porta, sabe, embaixo de uma intendência. Isso era o suficiente para se fazer uma devassa na vida de uma pessoa. Se pagava com a vida facilmente, mas muito antes de morrer, o sofrimento que a pessoa passava era terrível. Então, nós estamos falando de um Brasil muito sofrido, guiado por mãos de ferro, pelos reis de Portugal e seus representantes aqui no Brasil. Essa história aqui vai iniciar aproximadamente por 1920, vai ter essas apresentações do que acontecia no Brasil, vai posicionando algumas pessoas aqui, e a gente conhece o contratador que está atuando em nome do rei de Portugal, né, na exploração dessas preciosidades. Este contratador é chamado às pressas a Portugal e em substituição vem um novo contratador. Este novo contratador é João Fernandes e ele, em uma de suas visitas, acaba sendo servido por uma das escravizadas da casa, chamada Chica da Silva. Assim que ele bate os olhos nessa moça, ele se apaixona. Ela tem uns 17 anos de idade, é muito encantadora a beleza dessa garota, né? Chica da Silva é uma mulata, ela tem o pai branco, que é, na verdade, o dono dessa casa. Era muito comum naquele período que esses poderosos, eles tinham relações sexuais com as suas escravizadas e esses filhos que nasciam, eles não eram assumidos, mas eram mais ou menos protegidos ali da casa, né? Fazendo serviços assim mais especiais para aqueles senhores e mal sabendo que eram seus pais, né, de sangue. Então esse era o caso da Chica. E quando João Fernandes se encanta com ela, ele quer imediatamente comprar essa moça. Não saiu daquela casa sem que fizesse esse negócio. O pai de Chica não queria vendê-la por jeito algum. Ele dizia que Chica era muito querida ali pela casa, que estava há muitos anos com eles, enfim, mas não teve jeito. O novo contratador do rei, se ele não fosse atendido nos seus desejos, era assim um inimigo certo, né? De quem lhe negava qualquer favor. Então, o dono da casa o pai de Chica foi bem inteligente, né? Aceitando então a compra. Ele pagou caríssimo por ela. Mas não se tratava de preço, obviamente, né? Mas enfim, ele deu uma fortuna ali pela garota. E imediatamente eles passaram a viver como marido e mulher, né? Vivia na forma de concubinato, eles não poderiam fazer um casamento oficialmente. Mas ele assumia ela diante de toda a sociedade ali do Tijuco, que era o Arraial do Tijuco. Bom, então Chica da Silva agora, de ex-escrava, ela passa a ser a senhora absoluta do Tijuco. Toda a riqueza que se tirava aqui do Brasil era o ouro, né?
mas estava se descobrindo naquele momento os diamantes, as pedras preciosas de Minas Gerais. Então, assim, era um período abundante, extremamente abundante de pedras preciosas e muitos estavam ganhando dinheiro assim absurdamente. Tudo que era extraído ia para Portugal, mas se fazia também um pacto com o governo de lá que cada pessoa pudesse fazer a extração, quem tivesse posse, é claro, né? Tinha uma série de critérios para se chegar a ser um catador de diamantes ali, né? Então vinha-se pessoas com seus escravizados e por cada escravizado trabalhando naquela extração de minerais era pago ao rei de Portugal 5.000 reais, né? Então, se você tinha 100 escravizados ou 10 escravizados, né? Você teria que pagar 5.000 por cada um deles trabalhando ali. É como se fosse um serviço terceirizado, então. E João Fernandes, o contratador, era quem organizava toda essa extração. Fala-se no livro que nessa época chegavam assim multidões de pessoas ao Tijuco, porque isso foi se propagando até lá em Portugal, quando chegou a notícia de que estava tendo abundância de diamantes aqui no Brasil. Vieram muitas famílias de lá, assim. E mesmo aqui no Brasil, quem já vivia, vinha gente de tudo que é canto se enfiar lá no Tijuco para, enfim, para prosperar, né? Esse arraial do Tijuco era um centro, na verdade, né? Eles não poderiam produzir riquezas para si. Mas aqui aconteciam, ali no Tijuco aconteciam coisas assim de muita prosperidade, né? Então ia toda a riqueza lá para Portugal, mas as pessoas que conseguiam então fazer parte dessa catação do ouro e do diamante, elas conseguiam trazer de fora, importar então, né, coisas para manter seu status aqui, né? Então roupas, produtos assim de higiene, de perfumaria, essas coisas, né? Para mostrar para os outros, né, que tinham então posses, enfim. Sabe aquela coisa do exibicionismo, né? Uma terra sem nada, sem o povo todo analfabeto, mas as pessoas que tinham posse, elas queriam mostrar aquilo que tinham, né? Então era um exibicionismo em cima de uma pobreza tão grande, assim, pessoas miseráveis, pessoas famintas. Elas não tinham alfabetização. Era raro uma pessoa que tinha o conhecimento das letras. Então, estamos falando de um país, o Brasil, um país riquíssimo, mas completamente dominado por Portugal e não tinha direito de expandir aqui, né? Não se podia plantar o café, não podia plantar pimenta, não podia plantar nada que fosse que causasse qualquer tipo de desenvolvimento, né? Tudo tinha que vir de fora para que a gente pagasse bem caro, né? Todos esses produtos importados. Bom, e quando Chica chega como senhora absoluta ali do Tijuco, ela manda e desmanda, não é à toa que o subtítulo é Chica que manda, né? Porque de fato esse é o apelido, né, que eles acabam dando a ela. Ela que resolvia as coisas aqui no Tijuco. A quem ela quisesse fazer o bem, podia fechar os olhos e dormir tranquilo, porque estaria sob a proteção dela e não tinha quem lhe fizesse mal. Agora, quem caísse nas garras da Chica, porque tivesse contra ela de alguma forma, e não precisava nem ser verídica a história, sabe? Qualquer boato, a coisa era terrível, assim. Então, ela tinha dois lados. Ela era chamada como mãe do povo, porque ela fazia muitas benesses, né, para com o povo. Ela ajudava os escravos que fugiam, sabe? Dava socorro nos quilombos. Todo mundo que vinha pedir ajuda, ela socorria. Mas ela era terrível contra aquelas pessoas que apresentasse qualquer perigo contra ela, assim, no sentido de João Fernandes, sabe? Assim, alguma moça bonita no arraial, se tivesse alguma beleza que ela imaginasse que João Fernandes pudesse admirar, né? Ela sumia com essa pessoa. Ela dava um jeito de exterminar, sabe? Com qualquer inimigo que ela tivesse. Mesmo que fosse um inimigo imaginário. Ela começava a cismar com uma coisa e ela ia eliminando todos, assim. E de forma terrível. Gente, as atrocidades que são contadas nesse livro, assim, você tem que ter um estômago. Então, nós vamos ver duas Chicas da Silva aqui. Uma mãezona, uma pessoa excelente, que cuida bem do seu povo, que é realmente enfim, a pessoa que pode ajudá-los e ao mesmo tempo é uma pessoa terrivelmente má,
que vai cometer as piores atrocidades que você pode imaginar aqui. Então a gente vai ficar assim entre duas chicas, né? E esse João Fernandes dando carta branca para tudo que ela fizesse. Ela era riquíssima, era a mulher mais rica do Tijuco. Ele mandou construir um palácio para ela, como comparado aos palácios da Europa. E essa mulher era assim admirada, ela era linda demais, era uma mulata de uma beleza extravagante. E ela colocava umas perucas assim louras, sabe, para chamar mais atenção, para se destacar. Mandava vir de fora roupas lindíssimas, sabe, usava as joias preciosas do mundo inteiro, não só ali de Diamantina. Tudo que havia de novidade no reino vinha através de Chica da Silva, sabe? Ela mandava buscar as coisas para o Brasil e isso fazia com que as pessoas se encantassem, né? Ainda mais com ela. Então, assim, ela tinha o poder, ela tinha a beleza, ela tinha uma voz, assim, sabe, que levava aquele povo junto com ela. Aqui é uma relação de amor e ódio que a gente vai ter com Chica da Silva. Até que um dia esse contratador, João Fernandes, é chamado a Portugal com urgência. E aí vai ter uma virada na história. E, enfim, nós vamos começar a perceber que de uma hora para outra os castelos, né, podem se desmoronar. Conta-se que nesse período havia 17 pessoas negras para cada pessoa branca. Então, assim, o número de pessoas negras era gigantesco, todos escravizados. Então, Portugal tinha muito medo de que esses negros se revoltassem, né, contra a nação portuguesa. Então, eles eram dominados sob uma repressão terrível. As coisas que se acometia contra esses escravizados era de partir o coração da gente, assim. Tem que ser forte para você ler determinadas coisas que vão ser explicitadas nesse livro. E aqui a gente vai ver então sobre costumes da época, sobre vestuário, sobre a fala do povo, as conversas como aconteciam, sabe? Os costumes lá daquele povo de Minas Gerais. E, enfim, é um início, né, de um povo que vai trazer costumes bem fortes assim de seus ancestrais, mas que vão também ditar muito do que viria nos próximos tempos ali na região diamantina. É um livro que vai trazer para a gente muitas informações, você vai tomar conhecimento assim de uma parte tão importante do Brasil, sabe, da história brasileira, da história de Portugal. Muito conhecimento passado aqui em quase 400 páginas de livro e muito enriquecedora a história. Faz você ganhar assim, conhecimento de coisas que você talvez na escola até já tenha aprendido, mas que já não lembra mais, e outras tantas que são realmente novas informações assim, preciosíssimas. Então eu deixo aqui a minha recomendação para que você venha conhecer essa história. Se já leu Chica da Silva, faça seus comentários. E eu agradeço a sua presença até aqui. Eu aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!